Fala, gente! Como é que vocês estão? Opa! Você que tá aí no YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A fé se aprende, a fé é uma escolha diária e nós estamos escolhendo juntos aqui a entrar na presença. Entrar na presença de quem, bro? Presença de Deus, velho. Da videira. Então quem tá ao vivo aí também, bom dia. Deixa eu ver quem tá aqui ao vivo. Palominha, André Goulart, Paulo Henrique, a Fê, a Valéria, a Poli, a Lília. Vão chegando todo mundo aí. Vem. E essa música chama Quebrantado. Pela cruz Me chamou gentilmente. me atraiu e eu, sem palavras, Me aproximo, quebrantado seu amor. pela cruz. E aí, gente, vocês que estão aí no Instagram, você que tá no YouTube, espera só um pouquinho pra gente poder já começar. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá, gente. Por favor, pra gente chegar mais longe aí com essa mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus. Bom dia, Palominha, bom dia, David, bom dia, família JC, Vitão, bom dia, papai da Betina e Beatriz. Gente, da Betina, vocês viram ontem, quem tá sabendo, oficialmente é a Betina. Nós vamos falar sobre isso aqui. Um ótimo dia para todos nós. Amém, irmão. Maria de Biúna, a Poli. Acabei de adquirir a minha Bíblia como a sua. Eita bênção. Ellen Costa, Vitor, Poliana. Parabéns, viu? Bom dia, Lumayuma, Josi, Aline Arita, Jéssica. Foi pela cruz que nós estamos aqui. Juju Correale, as Juxa, entraram junto as irmãs aí, ó. Entrou junto. Me aproximo, quebrantado, o seu amor. É impressionante o que ele fez na cruz, gente. Deixa eu botar uma música aqui pra gente, vamos orar. Tati Garcia, Josi, Dani Nakamura. E aí, Dani? Betina. Betina significa promessa de Deus. Betina significa promessa de Deus. A promessa de Deus. E a promessa de Deus você vai receber hoje. Que o Espírito de Deus fale comigo através de você. Amém. Vamos orar, gente? Só a última vez, ó. A cruz me chamou. Abra seu coração. Gentilmente ele te chamou até aqui. Sem palavras me aproximo, quebrantado pela cruz. Dispara o dedinho no coração. Eis-me aqui, Abba, nosso Pai. Atos, anota pra gente aí, por favor. Quebrantado. Atos capítulo 14, versículo 19 a 22. Atos capítulo 14, versículo 19 a 22. Se alguém puder anotar aí. Quem tá aí pela primeira vez, manda um oi aí. Vamos orar, gente. A fé se aprende.
Paizinho, feche seus olhos se você puder. Obrigado, gente. Feche seus olhos se você puder. Paizinho, papai querido, o Pai nosso, eis aqui a sua família, seus filhos, suas filhas. Paizinho, não me deixa falar por sabedoria humana, não me deixa falar aqui por linguagem persuasiva. Pai, a sua palavra diz que nesse momento as palavras que sairão da minha boca serão pelo Espírito, o seu Espírito que é santo, que foi entregue pelo seu Filho Jesus. A videira verdadeira. Então, Jesus, flui nesse lugar. Flui nesse lugar. Eu não sei como as pessoas chegam até aqui. De verdade, eu não sei como que as pessoas chegam até aqui hoje. Mas o que eu sei é que esse ambiente foi preparado por você, para que através da sua palavra pessoas possam ter resposta, sabedoria, pessoas possam ter um novo entendimento sobre a situação que está vivendo aí. Nós falaremos hoje sobre tribulação. E eu de verdade não sei qual é a tribulação que você está passando. Eu não sei quais são as tribulações no plural que você está passando. Eu não sei qual é. Eu não sei o que te agonia. Eu não sei o que deixa a sua alma inquieta. Eu não sei o que faz você ter dúvidas. Eu não sei. Mas o que eu sei é que Deus te trouxe até aqui para falar com você, para te dar o maná do dia, a provisão do dia. É diário essa palavra. Jesus, é no seu nome que todos daqui, do ao vivo e do gravado, terão a mente renovada agora. A mente iluminada pela sua mensagem, Jesus. Transplanta os corações e renova a nossa mente, Jesus. Faz do seu jeito, porque o seu jeito é perfeito. Você colocou uma palavra no meu coração, mas se você quiser mudar, Jesus, pode mudar. Esse ambiente é seu. E nós somos vasos de barro, mas nós estamos nas suas mãos, o nosso oleiro. Você sabia que... Amém? Você sabia que nós somos feitos de barro? Sabia disso? A Bíblia diz que nós somos como um vaso de barro. E um vaso de barro quebra, pode quebrar, pode ter rachadura. Mas o que importa para um vaso de barro não é estar nos lugares. O que importa é ter a certeza de que você está na mão do oleiro. É você não sair da mão daquele que te fez como vaso. O oleiro é Cristo Jesus. E Ele quer colocar dentro de você um tesouro. O tesouro é o Espírito Santo. Deus dentro de você. O Espírito que habitava em Jesus quer habitar dentro de você. Sabia disso? O mesmo Espírito, o Espírito de Cristo quer habitar dentro de você. E esse Espírito, ele alcançou o apóstolo Paulo. Que antes de ser apóstolo, nós vamos ler aqui, antes dele ser apóstolo, antes dele ser um discípulo, antes dele ser um homem colado na videira, ele era um homem que perseguia todo mundo que colava na videira. Destruidor da fé. Mas ele foi alcançado pelo amado. E aí a vida dele mudou. E aí Paulo, que se chamava Saulo, nasceu de novo. De verdade, nós falaremos sobre tribulação. Cíntia, Renata, Cupcake Floripa, Palominha, Gabi, Maria, Célia. Eu não sei qual é a tribulação que você está passando, mas o que eu sei é que você pode abrir seu coração e falar só assim: eis-me aqui,
Renova minha mente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olha só. Atos capítulo 14, versículo 19 a 22. Diz assim a palavra. Apedrejaram Paulo. Apedrejaram Paulo. E o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Eu vou ler de novo porque talvez seja a sua situação hoje. Talvez a sua situação esteja assim, nem no lado externo, mas internamente você se encontra dessa maneira. Mas às vezes também internamente você está assim, externamente está assim. Presta atenção. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o como morto, por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Derbe era uma cidade. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Bernabé voltaram para Listra, Icônio e Antíqua. Eram 3 cidades. Fortalecendo o ânimo dos discípulos. Presta atenção. Exortando-os, encorajando-os a permanecerem firmes na fé. A permanecerem firmes na fé. E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ei, você tá passando por um monte de treta aí, não tá não? Tem muita treta aí, não tem para resolver? Tretas que você não consegue resolver? Tretas que tá acontecendo e não faz sentido? Tretas emocionais? Mas vamos falar sobre treta. Tribulação, treta. Seja externa ou interna, ou as duas coisas. Qual é a treta que você tá passando? Qual é o problema que você está passando? Você tem que trazer à tona agora. Qual é o problema que você está passando? Espírito Santo, flui nesse lugar. Tu és o Yeshua. Deus conosco. Qual é a treta que você está passando? Gente, só um parênteses, eu vou ser pai da Betina. Bruno, mas você falou que era o Davi. Bruna sonhou 3 vezes com Davi. E ontem, quando eu fui no estacionamento do local lá, estava sozinho, fui deixar meu celular lá no carro. Passou uma criança correndo e o pai gritou, vem aqui, Davi. Falei, ô Davi. Mas na hora que ontem, não sei se vocês sabem, mas a gente fez o chá. Sim, meu marido não é evangélico e não aceita eu ser. Porque não é sobre ser evangélico. Vem junto comigo, Aurélia. Tenho muito conflito com ele por isso. Célia, presta atenção, nós vamos junto. Não é sobre ser evangélico. É sobre você ser Cristo Jesus dentro da sua casa. E você vai receber um alimento diferente. Para que você seja a imagem de Jesus Cristo dentro da sua casa. Que é acima do evangélico, que é acima do católico, que é acima de qualquer religião. Esse ambiente que você está entrando aqui, esse ambiente que todos estão aqui, não é sobre religião. A verdadeira religião é como diz a palavra no livro de Tiago. Significa religare. Significa reconciliação com Deus Pai. Significa cuidar de órfãos e viúvas nas suas aflições. Então essa é a nossa geração que não vai falar, ei, presta atenção, nós não vamos falar sobre religião, nós vamos falar sobre Cristo Jesus. Eu tenho uma Bíblia ali que na capa está escrito, este livro é sobre Jesus. A religião, ela foi criada pelo homem. Vocês podem ter a religião que vocês quiserem. Nós aqui do Cola na Videira falamos apenas de Jesus Cristo. Por quê, Bruno? Por quê, Bruno? Porque Ele é a videira verdadeira.
Você vai ver o que ele fez com o apóstolo Paulo. Não foi a religião que fez o que nós vamos aprender aqui com Paulo. Foi Jesus Cristo. Jesus Cristo está presente em algumas religiões, em outras não, em outras mais, outras menos. Não é sobre isso. É sobre nós mergulharmos na presença dele, buscar intimidade com ele, para que nós possamos andar em terra como Cristo Jesus. Um dos versículos mais direcionadores da Bíblia é: ei, tenha a mente de Cristo. Já parou para pensar nisso? Não, só Jesus faz aquilo. Ei, tudo é ele que faz, mas ele quer colocar a mente dele em você e em mim. A mente de Cristo. Por isso que essa fé, ela usa a mente, porque a nossa transformação, vem pela renovação da mente. E está escrito, Romanos capítulo 12, versículo 2. A transformação de Deus vem pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o coração é transplantado. As suas emoções e os seus sentimentos serão totalmente alterados. Deus me trouxe até aqui hoje para falar para vocês aqui que chegou o momento. Tá todo mundo passando por treta. Tá todo mundo passando por treta. Chegou o momento de vocês olharem para Cristo Jesus. Se concentra em Jesus. Não se concentra em ninguém. Olha só, é muito legal esse exemplo da Célia, porque ela toma pedrada do marido. E tudo bem. Célia, presta atenção agora. Agora chega de falar do marido, beleza? Você já trouxe para consciência. Todo mundo aqui traz para consciência. Aonde é que você está tomando pedrada? Aonde é que você está tendo treta? Paulo, não sei se vocês entenderam ou ouviram, a Bíblia disse: apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando por morto. Você imagina você ser apedrejado, ser arrastado para fora de uma cidade e jogado no relento? E aí todo mundo dizendo: esse aí já morreu. Essa era a situação de Paulo. E Paulo, ele se chamava Saulo. Paulo não andou em carne com Jesus, assim como você e eu não andamos em carne com Jesus, mas Paulo nasceu de novo em Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Ele era um perseguidor da fé, ou seja, o impossível aconteceu na vida de Paulo. Se você não tem fé ainda para acreditar de que do mesmo jeito que Deus fez em Paulo, ele vai fazer isso, se você não acredita nisso, chegou o momento de você receber essa revelação, que da mesma forma que ele fez com Paulo, ele vai fazer com você. Deus não faz diferença entre pessoas. Ah, mas isso é só o discípulo, né? O apóstolo Paulo. Presta atenção, Paulo já morreu, agora é você. Agora sou eu, agora é a nossa geração. Deus conosco. Paulo morreu, Pedro morreu, João morreu, esses caras tudo já morreu. Deus quer te levantar como discípulo. Deus quer te levantar como equipe dele, colada na videira, onde você vai ter a certeza de que tudo vem da videira. Agora presta atenção. Ontem foi a revelação do sexo da nossa criança. Bruno, mas você vinha falando que era Davi? Sim. Bruno sonhou 3 vezes. Cheguei lá, tinha uma criança correndo chamada Davi, no estacionamento do CEAGESP. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A porta aberta ou a porta fechada é Deus. Deus, se eu fosse vocês, eu segurava um pouquinho aí no chat. Eu me abriria para receber algo novo. Você não está enxergando várias coisas. Chegou o momento de vocês enxergarem. Deus quer mostrar para vocês, não sou eu. Essa fé que nós estamos aprendendo aqui não é uma fé emocional, não é uma fé sentimental.
É uma fé que anda sobre as águas. É uma fé racional. Não é emocional. Porque se fosse emocional, nós já pararíamos no meio do caminho. Porque a gente vai tomar pedrada. Nós tomamos pedrada o tempo todo. É ou não é? Treta atrás de treta. Então, por exemplo, nós falávamos muito do Davi e veio a Betina. Deus revelou que é a Betina. Glória a Deus por isso. Aliás, sabe o que significa Betina? Promessa de Deus. Minha família estava destruída anos atrás. E Deus restaurou essa casa para receber agora a Betina. Seja bem-vinda, Betina. O meu pai viaja na maionese, né, mano? Ele sabe que eu tô no devocional. Ei, chegou o momento dessa geração começar a pensar, velho. Olhar pro próximo. Saber o que tá acontecendo. Sabe o que te impede de pensar? Os seus problemas, as suas tretas. As pedras que você toma, as arrastadas que você toma, o seu olhar de que olha para a situação e essa situação já era, tá morto, tá morta. Aonde é que você tá morto, tá morta? Precisa pensar, irmão. Cara, o dia que eu aprendi que essa fé pensa, que essa fé muda os meus pensamentos, que me traz a mente de Cristo, aí tá escrito, receba a mente de Cristo agora. Faz você parar de pensar em marido, faz você parar de pensar em filho, faz você parar de pensar em qualquer coisa aqui na terra e, em primeiro lugar, pensar nas coisas lá do alto, como a gente estudou ontem. E a partir desse pensamento, você vive melhor aqui na terra. Deus faz você enxergar. A porta fechada é Deus. Às vezes uma porta fecha na sua vida e você fica revoltado, revoltada, achando que Deus não é contigo. Ei, Deus também fecha a porta. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Por isso que quando você planejar alguma coisa, você tem que planejar, mas você não pode deixar de dizer, seja feita a tua vontade. É dessa forma que eu estou entendendo que nós vamos construir a família, que nós vamos trabalhar assim, assado, não sei o que lá. Mas ei, seja feita a tua vontade. Deus me trouxe até aqui para te falar, para você começar a usar a sua cabeça. Mano, tá aqui na sua frente o cara que era mais desgovernado que você pode imaginar. Um jumento desgovernado. Agia por emoção, por impulso o tempo todo. E se eu desgarrar da videira, eu volto a agir assim. Presta atenção. Chegou um momento de nós pararmos de olhar pro nosso eu e olhar para ele. E quando você olha para ele, você se alimenta de uma forma, de um alimento que, é muito louco. Você precisa experimentar, não dá para explicar em palavras. E aí você começa a enxergar as pessoas de outra maneira. Se você olhar só para você, você age de forma desgovernada, egoísta, ego-referência. Chega disso. Agora, e Bruno, olha, aí eu queria que vocês entendessem, por que a fé não é emocional? Por que a fé não é sentimental? Porque essa fé me ensina a caminhar incondicionalmente. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O marido não quer você indo colar na videira? Que se dane. Ame o seu marido, entregue amor para ele. Ele tá me dando pedrada, entregue amor para ele. Sabe por quê? Porque Deus quer que você seja Jesus aí na sua casa. Aqui em casa era assim. A Bruna não acreditava em Cristo Jesus. Eu não tenho religião, mas nós somos apaixonados por Jesus. Nós vamos em igreja, nós temos uma igreja aqui, mas eu não tenho religião. Eu tenho Jesus. Presta atenção. A Bruna ia para um caminho e eu ia para o outro. A Bruna não queria ir aqui. E sabe o que Deus fez? Assiste o filme aí, O Quarto de Guerra. Quem está com problema com o marido, com a esposa, assiste o filme Quarto de Guerra, tá no Netflix. E aí não é só assistir, mas é assistir, aprender e praticar, porque o aprendizado vem com a prática, com a repetição. Chegou um momento, Deus está te chamando no quarto para orar pelo seu marido. Para orar pela situação que está tendo no seu trabalho. Olha aqui, Paulo foi apedrejado e arrastaram ele para fora da cidade. E deram ele como morto. Qual é a situação sua que está morta? Aonde você está tomando pedrada? Chega de olhar para o problema, agora você vai receber a solução. Mas o problema de Paulo aqui era, tomou pedrada.
apedrejado. Muito pior do que o problema que você e eu estamos passando. É ou não é? Você imagina você se tomar pedrada? Se machucar inteira, ser arrastado para fora da cidade? A nossa treta hoje está na mente, irmão. Graças a Deus. Porque Deus entrega a solução dele, que é o Espírito dele. Receba a mente de Cristo. Deixa eu renovar a sua mente, seus pensamentos. Seus pensamentos, Bruno, é muito mal, é muito pequeno, é muito raso, é muito escasso. Eu quero te entregar pensamentos abundantes. É isso que Jesus quer fazer. Você crê nisso? Creio, então dá a estrela. Não, mas eu quero crer. É você mesmo. Não, não creio e é impossível. Tá bom. Você vai sofrer. Mas Deus te trouxe até aqui. Você que está no YouTube aí, presta atenção. Quando os discípulos chegou, então assim, você entrou aqui nessa live apedrejado, homem e mulher, entrou na live apedrejado, entrou na live com alguma situação morta, você entrou com alguma preocupação aqui, você entrou com alguma angústia, só que nessa sala chegaram discípulos perto de você, eu e uma galera que está aqui inclusive. Nós estamos construindo o Cola na Videira junto, em família. Toda segunda, quarta e sexta à noite nós estamos juntos. Todo dia aqui às 9 da manhã nós estamos juntos 471 dias. Aprendendo com esse Deus, que é o Deus do impossível. Para Ele nada é impossível. E aí, olha só. E aí, quando os discípulos rondearam o apóstolo Paulo, que estava jogado, apedrejado, todo machucado. O que aconteceu? Ele se levantou e entrou na cidade. Presta atenção, Paulo não ficou triste. Paulo não foi dominado pelas suas emoções, pelo seu sentimento. Paulo poderia ter ficado revoltado com Deus, irmão. Quantas vezes eu já não fiquei revoltado? Paulo, neste momento, ele não ficou revoltado. Ele não ficou com raiva. Ele não foi dominado pela raiva. Ele não foi dominado pelo medo. Ele não foi dominado pela tristeza de ter sido apedrejado e jogado para fora da cidade. Vocês estão entendendo uma coisa? Vocês estão entendendo que você pode ter entrado triste aqui, você pode ter entrado toda machucada. Deus quer sarar todas as suas feridas, mas você precisa entender de que a fé é você começar a caminhar com Cristo. Não é processo, é caminhada com Ele. Enquanto você pensar que é processo, na sua mente vai estar lá, início, meio e fim, é algo que ainda não terminou, mas o dia que você entender que é caminhada, você vai começar a enxergar a vida eterna. A caminhada com Jesus é todo dia. Até quando, Bruno? Não tem data para terminar, é vida eterna. Ele entrega a vida eterna. Mano, vai sair peso, tonelada das suas costas o dia que você quiser pegar essa solução. Você precisa querer pegar. É caminhada. Quilômetro atrás de quilômetro. Dia após dia. Cada quilômetro é um dia. Cada dia é um dia. Não tem fim. Não é uma angústia. Deus quer tirar essa angústia sua. Se eu te perguntar uma coisa, o que te traz paz? Tem gente que eu pergunto isso que não sabe nem responder. Por quê? Tá andando no automático. E aí talvez você responda, não, o que me traz paz é ter saúde, é ter minha família, é nascer a Betina e a Beatriz com saúde, eu com saúde, a Bruna com saúde. Nós temos um emprego, nós temos um dinheiro, nós temos a nossa família. Não é isso que me traz paz. Porque se for isso e eu perder a minha família, o que acontece comigo? Casa cai. Hoje você vai receber a fé incondicional. A fé incondicional é igual paz, alegria e justiça de Deus dentro de você. De forma inabalável, de forma incondicional, com pedrada ou sem pedrada. A fé não é um hospital, a igreja não é um hospital. Cristo quer fazer morada aí dentro, é intimidade, é morada, é moradia. Não pense. O dia que Deus falou comigo, cara, em 2019, cara, não faz muito tempo. Ei, Bruno, quando é que você vai vir aqui? Eu tava num louvor dentro de uma igreja
adorando a Deus, mas eu só falava dos meus problemas. E aí o Espírito Santo falou: Bruno, quando é que você vai vir aqui para me adorar? Cara, e eu só falava dos meus problemas. Por isso que eu fico puto com isso. Só que eu não fico puto com as pessoas que vêm para mim só falar do problema. Não. Sabe com o que eu fico puto? Eu fico puto com o Lúcifer, que tá batendo palma, vendo você sendo dominado pelas pedras, dominado pelos problemas. Se você só fala dos seus problemas, você está sendo dominado pelo problema. E aí o Lúcifer, que é o cabeça do inferno, tá dando risada de você, batendo palma. E você não pode aceitar isso. Não é possível que você vai aceitar que existe uma espiritualidade, um lado ruim da espiritualidade, que é o cabeça do inferno, rindo da sua cara e da sua família. Enquanto você não parar de falar dos seus problemas, ele está rindo da sua cara. Você não quer isso. Jesus está de braços abertos falando: vem, filha, eu quero te ensinar a viver de uma forma inabalável. A sua alegria, a sua paz não está em nenhuma condição aqui na terra. E talvez você aí do outro lado ainda esteja pensando: ah, Bruno, quero ver. Não é assim tão simples, não. Não menospreze o que Jesus fez na cruz. Olha só. Quando Paulo foi jogado para fora, os discípulos chegaram, rodearam, ele se levantou e voltou para a cidade. Olha o que a Bíblia disse no versículo 22. Ele voltou para a cidade para fazer o quê, Bruno? Ele voltou para a cidade, cheio de Espírito Santo, obviamente, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os. O que é exortar? Encorajar, corrigir. Paulo foi muito usado por Deus. Paulo era incapaz de viver essa fé, mas Deus ama capacitar os incapacitados. Então, olha, e ele entrou para fortalecer o ânimo, para exortar, ou seja, para encorajar, para corrigir. Para quê, Bruno? Ou como? Você entrou aqui na live para escutar do Bruno aqui hoje. Você pode entrar e escutar aí do padre, do bispo, do pastor, do diácono. Você pode ouvir de qualquer pessoa daí. Só que Deus está te chamando para intimidade hoje. Deus está te chamando, Deus está levantando essa geração para não ser dependente de bispo, de padre, de pastor. Eu conheço todos, irmão, um monte. São pessoas igual você, que são usadas por Deus, levantadas por Deus. Deus levantou também a minha vida aqui. Mas a sua esperança não está no Bruno soltar uma palavra aqui. Sua esperança está em Jesus Cristo, o Nazareno, que quer falar com você da mesma forma que ele fala comigo, da mesma forma que ele fala com o bispo, com o padre, com o pastor, da mesma forma. Não existe diferença entre pessoas. Essas pessoas, esses ministros são levantados porque Deus tem um plano para isso, para evangelizar pessoas. Mas da mesma forma que ele fala comigo, ele quer falar com você. Não é um privilégio meu, é a graça não merecida. Não é merecimento meu, é graça. Não é meritocracia como a gente aprendeu. Você faz tudo bonitinho, tudo certinho, e aí você vai ter a benção. Você pode ter a benção agora, se você decidir crer. Jesus só curava quando a pessoa vinha e falava: eu acredito que você pode me curar. Então seja feito como você crê. Deus quer te dar esse entendimento. Se aí dentro de você existe eu quero, e eu creio que você, Jesus, pode fazer eu viver de uma forma incondicional. Eu posso estar triste, mas eu vou continuar. Permaneçam na fé. Permanecerem firmes na fé. Foi isso que Paulo falou para eles. Todo apedrejado, dado como morto, ele voltou para lá e falando: ei, permaneçam firmes na fé. E sabe o que eu vou falar para você? Permaneçam firmes na fé. E o que é permanecer firmes na fé? O que é permanecer firmes na fé? Versículo 22. É você entender que mesmo, olha só,
Eu vou ler de novo. Permanecem firmes na fé. Paulo, vou ler de novo aqui, ó. Paulo voltou para a cidade, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, ó, o que é permanecer firme na fé? Presta atenção. Eu entrei aqui hoje. Deus me trouxe até aqui para te falar, permaneça firme na fé. E o que é isso, Bruno? É que assim, ó, através dessas tretas que você está passando, através dessas tribulações que você está passando, o que importa é entrar no reino de Deus. Nós estamos na geração 2021, Bruno, tecnologia, boleto para pagar, cheio de treta a gente está passando, Covid, Co9, Co10, não sei o que lá. E aí, como assim? O que importa é entrar no reino de Deus? Chegou o momento de você conhecer o que é o reino de Deus. Deus tem um reino. Quem é o rei? A primeira pergunta você tem que saber. Você vai entrar em qualquer reino. Antigamente tinha muitos reinos, né? Estuda a história do mundo, do Brasil. Para você entrar num reino, você precisa saber quem é o rei. O rei é Jesus. E a Bíblia disse que para você receber o reino, viver o reino, você precisa entender que ele não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Ou seja, o reino de Deus não é status do Instagram. O reino de Deus não é ser presidente de uma nação. O reino de Deus não é armas. O reino de Deus não é poder humano. O reino de Deus é 3 coisas: paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Está escrito, irmão. O reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Não é paz, alegria e justiça no Bruno. Não é paz, alegria e justiça no Instagram cola na videira. Não é paz, alegria e justiça no seu marido. Não é paz, alegria e justiça na Betina que vai nascer em dezembro ou em janeiro, se Deus quiser. Não é paz, alegria e justiça na minha esposa. Não é paz, alegria e justiça no meu trabalho. Porque se eu coloco paz, alegria e justiça no meu trabalho, significa que eu me movo por resultado. O dia que tiver resultado bom, eu vou ter paz, eu vou ter alegria e vou ver se fez a justiça. Nós trabalhamos muito e nós tivemos o resultado. Agora, e se eu não tiver resultado? Eu não vou ter paz, eu não vou ter alegria e eu vou achar que é injustiça. Porque eu trabalhei e não vi resultado. Vocês estão entendendo isso, pelo amor de Deus, velho? Pelo amor de Deus, vocês estão entendendo isso? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando para a gente aqui. De que, olha, Deus está querendo te ensinar para você andar acima das suas emoções. Paulo tinha todas as justificativas para falar assim: eu não vou voltar para a cidade, eu tô mal, tomei pedrada, eu vou ficar um tempo sozinho, eu vou ficar um tempo me curando, eu vou buscar cura em alguns lugares. Não, o apóstolo Paulo voltou para aquilo que Deus chamou ele fazer. O apóstolo Paulo falou: vem. Jesus falou: Paulo, volta para a cidade. E ele ainda voltou animando as pessoas, encorajando as pessoas, ensinando as pessoas a entender que através de muitas tribulações, o que nos importa é entrar no reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? Jesus veio apresentar esse reino. É um reino que você aprende a perdoar. O reino é um sistema de Deus, não um terreno. Não é nenhum sistema fechado aqui do mundo. O sistema de Deus é aberto para a humanidade. O sistema de Deus é aqui, ó. Da mesma forma que Jesus foi para a cruz, na mesma posição, ele continua de braços abertos, dando um sorriso do lado direito do trono de Deus, falando: vem, vem, porque eu aqui, junto comigo, aqui no Cola na Videira, você vai ter paz, alegria e justiça de Deus.
e não de nada aqui da terra. Então, ainda que os nossos olhos vejam morte, ainda que nossos olhos, por exemplo, você só vê desgraça na televisão, você só vê mortos. E cadê você olhando para a quantidade de recuperados do Covid? Não olha. Por quê? Porque o sistema do mundo te faz enxergar só a desgraça. E aí você vive a partir da desgraça. Mas Deus está querendo te mostrar que você pode viver a partir da graça. É você olhar para o mundo que está caído, é verdade. A Bíblia mesmo diz, jaz do maligno. Muita gente, o Brasil já morreu 500 mil de pessoas, mais de 500 mil de pessoas. Só que se você vive no sistema de Deus, você tem um entendimento de que não existe morte, existe vida eterna para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que são salvos. E você não olha para o problema, você olha assim, tá bom, eu tenho muito sentimento por isso. Nós vamos cuidar das famílias que ficaram. Mas eu também quero saber quantos foram recuperados. Cadê que não mostra da televisão? Não mostra. Porque o sistema do mundo te faz olhar para a desgraça. Mas Deus está querendo que você olhe para o mundo, olhe para as pessoas, olhe para o seu marido, olhe para o seu trabalho, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Quando você aprende essa fé, você está aprendendo a palavra de Deus, você está recebendo a mente de Cristo. E aí você consegue viver de uma forma totalmente diferente. Eu era desgovernado, irmão, briguento, mentiroso, carregava culpa atrás de culpa, abuso na infância, prostituição, traição, vício de pornografia, vício sexual. Esse era eu. Ele me tirou desse inferno. Ele jogou no mar do esquecimento tudo. E ele pode fazer isso aí. Ele vai fazer aí. Se você permanecer firme na fé. Continuar. Entenda que é caminho. Se você entender que é processo, uma hora você vai achar que o processo acabou e aí você vaza. Não acaba, irmão. É caminho. Anda. Anda. Por isso que Jesus falava muito, levante e anda. Levante e anda. Levante e anda. É como levante e anda e não para de andar, porque não tem parada. É eterno. Isso tem que tirar um peso das suas costas. A mãe da Betina acordou. Ela tá do minhoca. A minha esposa Bruna. Então pensa agora, pra gente orar. Pensa agora. Você entrou aqui e você tá tomando um monte de pedrada na sua vida. Talvez as pedradas sejam seus pensamentos negativos. Talvez a pedrada seja seu pensamento de culpa, que traz sentimento de culpa. Pensamentos ruins faz você tomar pedrada. É andar com Jesus. Isso não pode ser um peso. Colar na videira é tipo assim, pra mim hoje, eu falo de boca cheia, em nome de Jesus, é óbvio. Colar na videira pra mim é tudo. É andar com Deus. Não tem mais peso. Não tem mais pergunta do que pode ou não pode. Não tem mais pergunta sobre dúvidas sobre livre-arbítrio. Não é sobre livre-arbítrio, gente. É sobre Jesus, o que você quer que eu faça hoje? Jesus, eu quero ser a sua imagem, como a própria palavra diz. Seja imagem. Sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Seja imagem de Cristo. Seja imagem de Cristo. A partir disso, Deus vai revelar coisas ocultas que você ainda não vê ainda. A partir disso, Deus vai te dar algumas coisas individuais. Mas o propósito para a humanidade é seja a imagem de Cristo. Se todo mundo fosse imagem, imagem é cópia. Se todo mundo fosse cópia de Cristo, se eu fosse, você fosse, se todos nós fôssemos, não tinha desgraça. Não tinha morte, não tinha traição, não tinha prostituição. É colar na videira como ramo. Agora, muitas vezes, você ainda continua tentando ser a videira. Você não é a videira, você é um ramo, por isso que você está aqui. Tudo vem da videira. Para você usar seu intelecto, Paulo, ele estava todo arrebentado, mas ele usou a mente dele, que não era mais dele, era de Jesus dentro dele. Peraí, eu vou voltar para lá, porque tem gente que precisa ser exortado, animado. Exortado é encorajado, corrigido, para que possa permanecer na videira. Eu quero ser usado por Deus para que outras pessoas possam enxergar de que
apesar de muitas tribulações, de muitas tretas em 2021, o que nos importa é entrar no reino. E para entrar no reino, você precisa enxergar ele. E para enxergar ele, você precisa nascer de novo. Precisa queimar a ponte. Sabe o que você precisa fazer? A única coisa, além de conhecer quem Jesus é, duas coisas. Você precisa conhecer quem Jesus é. Você precisa colocar intensidade nisso. Você precisa estar engajado em conhecer quem Jesus é. Fora de qualquer sistema fechado. É direto na palavra, direto na fonte. Conhecer quem Jesus é. Conhecer quem Jesus é. A fé se aprende. E os passos é conhecer Ele. E a segunda coisa é você negar a si mesmo. Porque para você colar na videira e ser um ramo, você vai ter que negar a si mesmo. E tá aí o grande desafio da nossa carne. Negar a si mesmo. Abrir mão do seu eu. Não é eu que faço os devocionais. Não é eu que creio colar na videira. É Ele. E eu busco nele a provisão diária para transbordar para vocês. Mas primeiro eu me alimento. Se eu acordar e apenas abrir a live, já era. Eu preciso e quero acordar todos os dias. Eu faço isso desde 2018. Ler a palavra, falar com Jesus, conversar com Ele, entregar meu dia para Ele. Perguntar para Ele o que você quer que eu faça no dia de hoje. E aí Ele não me diz de manhã tudo. Ele me diz durante o dia. É diferente. É andar com Ele. Então, conhecer quem Jesus é e abrir mão do seu eu. Por isso que você só vai fazer isso quando você estiver cansado e sobrecarregado. Por isso que Jesus disse, venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus que vai te aliviar. Enquanto você não cansar e não se sobrecarregar, você não abre mão do seu eu, você continua vivendo a sua vida do seu jeito. É isso aí. Eu e minha casa procuramos Jesus quando a gente não aguentava mais. Quando eu parei de querer lutar no meu braço, parei de querer ter o controle, não aguentava mais, estava cansado. Eu e Bruna, a gente tinha toda a capacidade de restaurar nosso casamento. Conhecimento de inteligência emocional, psicológico, a gente trabalha com isso. Mas quem restaurou a minha casa foi o Nazareno. Quem é? Quem é? Eis que estou à porta e bato. E aquele que está nessa live e decidir abrir a porta, que é o seu coração, e deixar eu entrar, eu vou entrar aí na sua casa, eu vou jantar com você e nós vamos construir junto uma fé que é intimidade, uma fé que é relacionamento. É um noivado que você vai ter com Jesus. Andar com Jesus é você andar como um noivo. Com um noivo. Você é a noiva. Homens e mulheres dessa sala, eu e Bruna, nós somos a noiva. Igreja é noiva, sabia disso? Igreja é igual noiva. Noiva de quem, Bruno? Do noivo. Quem é o noivo? Jesus. E onde vai ser o casamento? No reino de Deus. Na volta do Nazareno. Você tem fé para isso? Não tenho, mas quero ter. Que ótimo, é você mesmo. Vem aqui do meu lado. Nós estamos juntos. Eu jamais imaginaria que eu iria crer um dia nisso. Mas não é eu que decidi. Não é eu que entendi. Ele me fez entender. Por isso que Jesus disse, o Espírito Santo que vai ensinar vocês. Vai revelar para vocês os caminhos. É Ele. Não é nenhum homem que vai te dizer. Não coloque a sua esperança em homens. Coloque a sua esperança naquele que foi o maior homem da humanidade. Jesus. Muito maior que um homem. O Deus vivo encarnado andando em terra. Eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou jantar com ele. É o seu coração. Você só vai fazer isso quando você decidir abrir mão do seu eu, das suas vontades, dos seus desejos, dos seus achismos, dos seus julgamentos. Só vai funcionar essa solução quando você abrir mão. Presta atenção. Paulo só viveu dessa maneira porque ele abriu mão da vida que ele tinha. Paulo tinha uma vida top, irmão.
Paulo era conhecido em toda Israel, Paulo era um homem temido, Paulo era forte, parece que ele era alto, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo. E não é que você tem que largar tudo, se você entender isso, misericórdia. Mas é abrir mão do seu eu, dos seus desejos, dos seus achismos, das suas crenças. Falar, eu quero deixar tudo para trás. Eu quero viver uma nova vida. Isso é arrependimento. Que não é religião, não é religiosidade. É vida eterna, irmão. É andar com Cristo Jesus, o Nazareno. Não tem lugar para ele nascer. Imagina se Maria falasse assim, se Maria vivesse por uma fé emocional. Sabe o que aconteceu? Não tinha lugar para Jesus nascer. Imagina se Maria tivesse a fé emocional. Ela estava lascada. Não, a fé dela era incondicional. A fé que usa a mente, que usa a cabeça, a inteligência, irmão. Deus deu inteligência para a gente usar. A emoção nossa já é caída, irmão. Nosso coração já é caído desde Adão e Eva. Mas calma aí, Deus não terminou o plano. Vai terminar na volta de Jesus. A nova Jerusalém, é lá que vai terminar. Quando Jesus terminar aqui, né? Mas é eterno. Mas deixa eu te dizer, o ser humano volta a ser 100% consciente. Não vai ter mais inconsciente. Presta atenção. Maria não tinha onde colocar o filho dela para nascer. E o filho dela, ela sabia que era o Salvador. O Jesus de Nazaré era o libertador, o salvador de almas. Resgate de almas. Não tinha hospital. Ela poderia ficar triste, revoltada, duvidar de Deus. Ela poderia gritar. Vai nascer na manjedoura. Porque se Deus falou que é ele, se Deus falou que vai nascer, acabou. É só a título de exemplo para você olhar para a sua vida. Eu não sei o que você está passando aí, mas só um título de exemplo. Eu falei durante meses que o meu filho, a gestação que a gente está tendo de 4 meses é o Davi. Ontem teve a revelação. Foi revelado que era a Betina, que é a Betina. Como que você ficou, Bruno? Você ficou triste? Por que você falou que era o Davi? Por que eu falei que era o Davi? Porque eu acreditei nos sonhos que a Bruna teve. Eu acreditei nos sinais de Deus. Mas a porta, entenda isso, tá? Betina não é porta fechada, mas a porta fechada é Deus. Você está pedindo um emprego no lugar X e esse lugar não abre, porque Deus quer abrir um outro lugar para você. Tem momentos da nossa vida que aquilo que nós desejamos não vai acontecer. Vai acontecer outra coisa de quem? Muito melhor, uma coisa de Deus muito melhor para a sua vida. Por isso que eu tenho que viver como ramo. O ramo não é ele que decide. Mas só que é o seguinte, nesses 4 meses eu vivi em paz, sem nenhuma ansiedade, porque eu estive certo de que era Davi. Mas veio Betina, Bruno, eu continuo feliz, alegre, e Betina significa a promessa de Deus. Se cumpriu. Nós andamos de forma incondicional, irmão. Mas eu só ando de forma incondicional hoje porque todo dia eu não busco só no domingo. A pessoa que é religiosa, ela abre a Bíblia só no domingo. A pessoa que é religiosa, ela abre a Bíblia só de quarta e domingo. Mas a pessoa que decide andar com Jesus, andar cheia do Espírito Santo, ela sabe que ela precisa da palavra todo dia. Porque Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Isso é acima de qualquer religião criada por homem, acima de qualquer sistema fechado, acima de qualquer ritual, burocracia. É seres humanos, geração de 2021. Pai, eu oro no seu nome, Jesus, de que essa é a geração, todos que estão nessa live, no ao vivo e no gravado, são pessoas que estão decidindo nesse momento, e eu falo isso pela fé do lado de cá. Pela fé, pessoas decididas a abrir a Bíblia todo dia e crer de que é Deus falando com você. Paulo já morreu. Pedro já morreu. João já morreu. Moisés já foi. Ninguém sabe onde está o corpo, isso é outra história.
Josué, já foi. Davi, já foi. E agora é você e sua casa. Se não, para que viver? Se não, para que entrar aqui na live? Para você só resolver seu problema? Eu chamava Jesus de Jesus Doril praticamente. Eu só buscava de 2016 a 2018 só para ele resolver meu problema. Ele está falando, não, eu quero fazer você nascer de novo. Eu vou resolver seus problemas. Eu vou te ajudar, nós vamos resolver junto. Uma fé que se constrói junto, irmão. Pelo amor de Deus. Isso é top demais, isso é bom demais. Tem muita gente no meio do caminho aí morta, espiritualmente, porque alguém feriu, tentou empurrar a goela abaixo o que está escrito. Para de fazer o papel de Deus. Para de querer. O dia que eu entendi que, cara, não sou eu que vou convencer minha esposa. Quem convence a minha esposa é o próprio Deus, não sou eu. Eu tenho que fazer quarto de guerra. Eu tenho que orar por ela, orar pela minha casa. Para de querer o seu marido indo na igreja junto com você. Para de querer seus filhos ir na igreja junto com você. Seja Jesus, que eles vão olhar para você e vão falar assim, meu Deus, eu quero ir onde você está indo. Eu quero andar junto com você, eu quero a mesma coisa. É isso que vai acontecer aí. Vai acontecer aí. Essa é a geração. Você está decidindo agora junto comigo a ler, meditar, ruminar. Começa a palavra dia após dia, porque a palavra é vida. Aonde tem morte aí na sua vida? Aonde tem morte aí agora? Nas áreas da sua vida. Receba em nome de Jesus vida. Começa a receber o Espírito Santo. Deixa Deus fazer. Fala com Jesus agora. Jesus, eu quero esquecer as minhas vontades. Eu quero esquecer o meu eu, os meus desejos. Jesus, eu quero os seus desejos em mim. A pessoa só vai conseguir viver dessa maneira quando conhecer Jesus. Se você ainda não conhece, permaneça. Nós estamos aqui conhecendo Ele. Eu não paro de fazer essa pergunta. Jesus, quem você é? Quanto mais você perguntar, mais Ele revela quem você pode ser e o quanto Ele te conhece. E você vai se sentir constrangida de tanto amor. Você vai receber alegria, você vai receber paz que vem dEle e justiça que vem dEle. Sabe qual é a justiça de Deus? Seus pecados estão perdoados. Vem andar comigo. Vem entrar no reino. Você e a sua família. Isso é a justiça de Deus. A justiça de Deus te capacita a perdoar. Independente se você foi abusada, independente se foi assaltada, independente se seu sócio te roubou. Irmão, eu tive um pai ausente também, irmão. Um desgoverno na minha casa, uma família que vivia um inferno. Abuso na infância. Quando se cumpriu, quando eu entendi essa fé e recebi o Espírito Santo, a justiça de Deus entrou. Bruno, eu sei que você está ferido, eu vou fazer você nascer de novo. O pai tá aqui, o pai tá on. O problema é que o Neymar fala o pai tá on e você fica olhando na algazarra, você fica olhando pro meme e Deus está falando através da boca daquele menino para a humanidade. Ei, eu estou on, eu estou ligado em vocês. Vocês estão achando que acabou tudo, que o Covid vai matar, que não sei o que lá. Ei, vem entender sobre a vida eterna. Vem ser curado por Deus. Tem ferida aí que é só Deus que vai curar, irmão. As feridas minhas maiores feridas, quem curou foi o Nazareno. Ponto final. A partir disso eu vivo a minha vida. Essa é a nossa geração. Essa é a sua geração, Jesus. Pessoas dessa live, ao vivo. Por isso que é live, né, Bruno? Pessoas que estão no YouTube. Você não tá sozinho aí não, viu? Você tá assistindo à noite, né? Você não tá sozinho aí não. Jesus tá querendo entrar aí agora. Não com armas, mas com amor, com alegria, com paz, com justiça de Deus, que vai fazer você parar de julgar o mundo, vai fazer você começar a enxergar a nova Jerusalém, a volta de Jesus Cristo. Ele está vivo, irmão. Sabia disso? É. Só que Ele quer te mostrar isso. Nenhum ser humano vai convencer o outro de que Jesus está vivo. Quem revela é Deus, irmão. Para de fazer papel de Deus, hein? Por isso que Jesus disse, se alegrem. Não fiquem tristes com a minha morte. Porque não existe morte, eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, eu vou chegar lá no Cola na Videira em 2021.
A justiça de Deus vai se cumprir. A justiça de Deus é Jesus, o nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima não com armas, ele mostrou isso na história dele. Ele nem se gloriou no status de Deus na terra, ele se humilhou, irmão, ele lavou o pé dos discípulos. Talvez você queira tanto ajudar os outros, mas ainda você não foi lavada por Jesus. Jesus quer te lavar. Jesus quer te curar. Jesus quer fazer você nascer de novo para depois você transbordar na terra. Quantas pessoas querem transbordar, mas ainda não foram enchidas pelo Espírito Santo? A justiça de Deus se cumpriu na cruz. A partir do momento que Jesus ressuscita, ele foi glorificado. E todo mundo que colar nele está colando na solução eterna. Aonde tem problema na sua vida, você vai começar a enxergar a solução. Você vai conseguir confiar em Deus. Você vai conseguir esperar o tempo. É algo tão difícil para nós, seres humanos. Se eu desgarrar da videira, eu não vou conseguir esperar tempo. Porque quem me faz esperar o tempo é Ele, não sou eu. Nada é sobre mim. Esse Paulo, ele fala assim, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que é isso? Ele abriu mão radical do eu dele. Você está disposta mesmo a abrir mão do seu eu? Que talvez você não esteja. Tudo bem, é um direito seu. O Pai te ama e te respeita. Mas Ele está a fim de mudar radicalmente a sua história. E quando Ele muda a sua, Ele muda da sua família. Deus só precisa levantar uma pessoa. Para de se fazer de coitado. Para de se fazer de coitada. Que é só você que está indo na igreja. Que é isso, irmão? Já começa a ver sua família, irmão. Ele levantou a minha esposa. A minha esposa tinha raiva de Jesus. A Bruna achava que Jesus era primo do Buda. Olha que da hora. Por que da hora, Bruno? Porque tem testemunho, irmão. Precisa ter treta para ter testemunho. Eu vim da área de tecnologia, trabalhei no mundo corporativo. Precisa ter problema para eu entrar com a solução e ter a comparação do antes e do depois. Funciona a solução. Essa fé é uma solução, precisa funcionar aí. Não pode funcionar aqui. Aliás, eu não posso entrar aqui para falar só o que Deus fez na minha vida. Precisa fazer aí. E está sendo feito aqui no Cola na Videira. 471 dias. Alcoólatra, não é mais. Casamento destruído, agora é junto, restaurado. Novos casamentos, novas famílias. Vícios que não tem mais. Deus está fazendo. Porque aqui é tudo sobre a videira. Nós somos ramos colados nele. Deus não quer mais que você fica preso em picuinha, fofoca, discussão, necessidade de aprovação. Nheco, 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 nheco. É nós junto com Ele, e a provisão, tudo vem dele. Tá feito, Jesus. A palavra que você colocou no meu coração, desde ontem, foi liberada aqui. Eu creio pela fé. Deus não falou, uma voz aqui, não. É pela fé de que você está recebendo aí o Espírito Santo, o entendimento de que não importa as tribulações, o que importa é você aprender quem Jesus é e abrir mão do seu eu e deixar Ele fazer. Ele vai te falar do caminho. Não é processo. Talvez isso te incomode ouvir isso. Tudo bem, você vai entender um dia. É caminhada, quilômetro atrás de quilômetro, é dia a dia. Não tem fim. O dia que eu entendi isso, virou tudo na minha vida. Porque eu achava também que era processo. Caminhada. Davi foi ungido como rei. Eu termino aqui. Davi foi ungido como rei. E ele não ficou, é processo, né? Eu vou voltar aqui para as ovelhas. Eu vou voltar a cuidar de ovelha. Mas nossa, mas Deus veio aqui, falou comigo que eu ia ser rei de Israel. Cadê? Não sou rei não, vou ter a mesma vida minha aqui, meu pai me rejeitando, sem direito de sentar na mesa. Esse era Davi. Voltei a cuidar de ovelha. Ai, mas acho que é processo, né? Daqui a pouco eu saio desse processo. Você perde a oportunidade de curtir o momento. Sabe o que aconteceu? A partir daquele momento,
que Davi voltou. Eu não sei se você está entendendo isso, mas em nome de Jesus você está entendendo. Davi voltou, ele foi ungido como rei, mas ele voltou para a vida dele, ele continuou a vida do jeito que estava. Só que a partir do momento que ele foi ungido como rei, ele não foi ungido como rei. Ele foi rei de Israel, mas não era isso que Deus queria. A Bíblia diz, Davi foi cheio do Espírito Santo. Salomão que é muito modelado nos dias de hoje, por causa do dinheiro que Salomão teve. Salomão pediu sabedoria para Deus e Deus deu. Mas Salomão morreu triste, viciado em sexo, com mais de 700 mulheres, só para você saber. Ninguém fala isso, né? Agora Eliseu, um grande profeta, pediu porção dobrada do Espírito Santo. Ele pediu Deus abundante dentro dele. Isso é tudo. Tudo que nós precisamos. Davi voltou cheio de Deus dentro dele. O Espírito de Deus estava com Davi. Davi matou o urso, o leão, ninguém via, mas ele matou o urso, o leão, cuidando de ovelhas. Ele teve experiências com Deus, caminhada. Aí de repente chama Davi, eu não vou entrar em outro devocional não, mas presta atenção, amanhã a gente fala mais sobre isso. Mas aí vem Davi, aí de repente alguém chama ele para tocar harpa pro rei, ele vai tocar harpa pro rei, o rei se acalma todas as vezes que Davi chega para tocar harpa. Pessoas acreditavam que o segredo estava em Davi, em tocar a harpa, e o segredo estava em Davi ter o Espírito Santo. Aí Davi depois matou Golias, e Davi andava com Deus, Davi não tinha processo, Davi andava com Deus. E no caminho ele transforma a gente. No caminho a gente aprende, no caminho a gente erra, mas no caminho eu continuo andando. Por isso que a gente tem que estar junto aqui. Em família, na fé, porque senão eu vou desistir. Eu preciso também de gente perto de mim. Bruna precisa, você precisa, para um lembrar o outro. O dia que tá mal, ei, levanta, como Paulo fez aqui, você leu comigo. Mas entenda, em nome de Jesus, é caminhada. Receba agora paz, alegria e justiça de Deus na sua casa. Deixa Deus ser Deus hoje. Amanhã é outro dia, irmão. Hoje. Deixa Deus fazer nessa sexta-feira na sua casa, na sua vida. Viva uma experiência única com Deus hoje. Pede para Ele. Pede para Ele. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu não consegui ler o chat aqui, mas entenda que é caminho, caminhada, e ela é eterna. Quando você estiver ansiosa, pensa da eternidade. Vai passar a ansiedade. Você vai confiar de que vai passar esse dia ruim, vai passar, e amanhã é outro, e tudo bem, nós vamos continuar. Processo tem início, meio e fim. Caminhada com Jesus não tem fim, é eterno. Amém? Deus abençoe você e sua casa, vai ficar gravado no YouTube. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, por favor. Tá bom? Se inscreve no nosso canal. Vem, Betina. A promessa de Deus significa, Betina é igual, promessa de Deus. E é a promessa que você vive essa vida abundante, paz, alegria e justiça, aqui na terra como no céu, até a volta do Nazareno e depois eterno. Amém? Beijo, gente, fiquem com Deus, tamo junto, colhado na vida dele. E não esquece, tudo isso que a gente está falando aqui, você que é novo aqui, se aprende. A fé se aprende. Esse caminho, você aprende. Caminhar com Cristo, você aprende. Está escrito na palavra. Nós estamos juntos aqui todo dia às 9 da manhã. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tamo junto. Amanhã tem Essência do Homem. Eu vou começar às 9 em ponto. Eu vou precisar terminar às 9h30 o devocional amanhã. Deus começou a falar aqui no meu coração para a gente falar sobre Davi. Mas vamos ver. Deixa eu buscar mais nele. Mas a gente vai fazer meia horinha amanhã só, porque eu tenho a Essência do Homem às 10 da manhã, tá? Quem é homem aqui e quer participar, Essência do Homem. Deus tem levantado homens nessa geração. Mulheres estão sendo levantadas, ó. A mulher está buscando cura, ó. Faz tempo. As mulheres de fé, em ação, top. E agora, Deus está levantando os homens. E Ele está querendo no final levantar o quê? Uma nação, uma geração, famílias. Famílias. Tchau, gente. Fiquem com Deus.